Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Professor, por favor, venha à frente. Bem-vindo aqui. E Deus abençoe esta noite e o seu trabalho. Muito obrigado. Eu fui convidado para falar com vocês esta noite sobre o que é ser reformado, afinal das contas. Então vamos falar sobre isso. Eu vou fazer vários passos para introduzir este assunto. Primeiro, uma introdução. É bastante comum que membros de uma igreja reformada se perguntam várias vezes na vida o que é ser reformado. Vocês são membro de uma das igrejas evangélicas reformadas no Brasil, então, membro de uma igreja reformada. E esta noite não é sobre o nome evangélico, né? Igrejas evangélicas reformadas. Evangélico, eu explico assim como igreja queremos viver de acordo com o Evangelho. Né? Evangélica. Mas esta noite é sobre o nome reformado. O que é ser reformado, afinal das contas? Em nosso mundo atual, mais do que nunca encontramos cristãos de outras tradições e a maneira deles de crer e de ser igreja está mais próxima do que antes. Então, surge a pergunta: quem sou eu como cristão? Quem sou eu como cristão reformado? E é muito importante observar que muitas vezes temos mais semelhanças com outros cristãos do que diferenças. O que eu quero deixar claro hoje à noite não é que os cristãos reformados são melhores cristãos do que outros cristãos. Muito pelo contrário. O que eu quero é esclarecer qual é a identidade de um cristão reformado em meio de todos os tipos de outros cristãos. Você pode pensar num campo de flores, cheio de flores. Todos os tipos de flores. Então, não se trata de dizer que só a rosa é a verdadeira flor. Não. É sobre a identidade da rosa no meio de todas aquelas outras flores. Quais são as propriedades, qual é a identidade da rosa como uma flor entre outras flores? Qual é a identidade de um cristão reformado entre todos os tipos de outros cristãos? Bem, nós temos pensado sobre a questão do que é ser reformado desde a reforma do século XVI. De qualquer forma, é tipicamente reformado que você não pensa que já sabe tudo, ou que você tem que reinventar a roda. Pelo menos você pode também ouvir a sabedoria que o Espírito Santo já deu em outros tempos. Isso produz resultados surpreendentes. Por exemplo, o resultado de que reformado era originalmente uma abreviação da frase Igreja Reformada de acordo com a palavra de Deus. E essa frase queria exprimir
um padrão da própria Bíblia. No povo de Deus há sempre fraqueza ou crescimento enviesado. E como a Bíblia nos conta, Deus sempre envia profetas e apóstolos, e repetidas vezes os crentes se arrependem e voltam a recorrer ao Evangelho que uma vez viveram com tanto entusiasmo. Na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, 2º capítulo, fala-se sobre o primeiro amor. Né? Apocalipse 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou seu primeiro amor. E na história da igreja, o padrão, este padrão, continuou em grandes e pequenas reformas e reavivamentos periódicos. Mais um passo. Olhar para trás e olhar para frente. Olhar para frente está na moda hoje. Né? Cada nova época, como dizemos, exige novas respostas. E isso é muito bíblico. Pode ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e você já encontra isso. E, tradicionalmente, pertence ao conceito de ser reformado. No caminho para o reino de Deus, aprendemos coisas novas e crescemos. No entanto, isso não deve ser separado daquele assento anterior a respeito do primeiro amor. O Evangelho foi dado uma vez e deve ser guardado antes de tudo. O apóstolo Paulo escreve a seu colega Timóteo, primeira carta dele, capítulo 6, Timóteo, guarde o que foi confiado a você. E no progresso e nas vicissitudes da vida, ser reformado significa recorrer cada vez de novo a este evangelho uma vez dado, percebendo que não somos os primeiros a fazê-lo e assim conectando-nos através da nossa devoção a tempos anteriores do novo ímpeto. E sabe, essa combinação de olhar para trás e olhar para frente é lindamente descrita em Efésios 4. Bom, o pastor Ilmo leu do capítulo 2. Eu vou ler em continuação, né, capítulo 4. Pois ali o apóstolo Paulo diz primeiro, devemos nos apegar à verdade. Capítulo 4, os versículos 3 a 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E ao mesmo tempo, devemos crescer em direção à verdade. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o apóstolo Paulo também diz, crescemos de Cristo, a partir de Cristo, e ao mesmo tempo ele diz, crescemos em direção a Cristo. E o termo reformado, originalmente, se referia a essa realidade bíblica. Agora sobre a família reformada. Com o tempo, reformado também se tornou a designação de uma tradição protestante específica
ao lado de outras. Existem igrejas evangélicas, luteranas, metodistas, batistas, mas também existem igrejas reformadas. No entanto, os próprios reformados nunca realmente quiseram isso. A princípio, todos continuaram o que Martim Lutero tinha começado. E, ao fazê-lo, buscaram a conversa em todas as direções, com luteranos, com anglicanos, até com anabatistas e católicos romanos. Por volta do Sínodo de Dordrecht, na Holanda, no século XVII, os delegados ingleses propuseram considerar as igrejas luteranas simplesmente como reformadas, apesar das diferenças consideráveis de visão e prática eclesiástica. E você reconhece esta atitude aberta mesmo depois que reformado se tornou uma tradição separada? Eu estou correndo demais, viu? Pois, ao contrário dos luteranos e católicos romanos, os reformados não aderiram às mesmas fórmulas de fé em todo o mundo. Pois várias confissões reformadas surgiram lado ao lado, que às vezes diferem consideravelmente umas das outras. Por exemplo, temos a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, a confissão de Westminster. E, no entanto, as pessoas continuaram a se reconhecer como reformadas além dessas fronteiras. Os limites do que é reformado não foram, assim, estritamente definidos por lei. E as pessoas reformadas assemelham-se umas às outras como membros de uma família. Os membros da família pertencem um ao outro, embora nem todos mostrem as mesmas características. Há um padrão variado de semelhanças, como é numa família normal. Por exemplo, meu filho tem meus olhos. Bom, ele não está aqui, mas pode acreditar. Minha filha tem o cabelo da minha esposa. E meu filho e minha filha juntos têm um talento empreendedor que minha esposa e eu não temos. Então, se você juntar todas as pessoas reformadas, obterá algo semelhante, uma família, mas, ao mesmo tempo, todos os tipos de diferença. E é por isso que você não deve considerar imediatamente alguém que se desvia de um traço característico de ser reformado, num certo ponto, como não reformado. Você, pelo contrário, deve levar em conta seu estilo de viver e seu estilo de ser cristão. Mais um passo. As características da família reformada. Porque é uma pergunta importante, né? Quais são aqueles traços da família reformada? Os próprios reformados nunca concordaram totalmente um com o outro a respeito das características da família. Alguns dizem, reformado é tudo o que está na confissão reformada. Outros questionaram corretamente se a verdade bíblica que não está nos credos não é reformado. Por exemplo, as confissões reformadas dificilmente falam sobre a espiritualidade no sentido de uma vida espiritual, uma maneira de viver
perto de Cristo através do Espírito Santo. Bom, para eles, reformado simplesmente significa bíblico. A confissão mais o resto da revelação bíblica. Mas isso é muito comum para ser um traço familiar. E leva muito pouco em conta também o fato de que nosso conhecimento é provisório, pois será que temos a visão correta sobre todos os pontos do conteúdo bíblico? Até a confissão, às vezes, parece ter espaço para melhorias. Outros ainda citam uma característica mais completa. Por exemplo, dizem que o traço específico da confissão reformada é a soberania de Deus, ou a graça de Deus em Cristo. E ainda outros usam mais de uma característica, e eu vou te dar um exemplo de uma lista tal de características. Olha aqui. São 9. E eu posso acrescentar mais. Unidade e catolicidade da Igreja, o papel vital de Jesus Cristo como Senhor da Igreja, a centralidade da Palavra de Deus, a importância dos sacramentos, do batismo e da ceia, onde o batismo é um evento único e também deve ser administrado às crianças, a disciplina eclesiástica como guarda da Palavra de Deus e como proteção da comunidade cristã, os ofícios de pastor, presbítero e diácono, como a maneira de Deus governar a igreja, o plano eleitoral soberano de Deus como base para a salvação, a conexão com Jesus Cristo e uns com os outros como o cerne de ser igreja e, em nono lugar, o objetivo das regras humanas na igreja, servir à unidade e concórdia. Elas não devem se tornar mais importantes do que as regras de Cristo. Bem, no entanto, eu acho que essas listas são um tanto arbitrárias. Quem decide quantas características elas contam e quais? Na minha opinião, é impossível destilar das confissões reformadas uma espécie de confissão central e também promover algumas, as mais importantes, da multiplicidade de características familiares. Imagine você fazer isso na sua família. Porém, eu reconheço, sim, um estilo ou atitude em todas essas características. E essa atitude remonta a João Calvino, que tratou todos os principais temas da fé, como o Concílio de Calcedônia, no V século, fez com o ensino sobre as duas naturezas de Cristo. Talvez vocês estão sabendo, não sei, mas aquele concílio não queria separá-los ou misturá-los. E tal formulação não oferece uma solução positiva para o mistério da pessoa de Cristo. E não corta o nó na direção da sua humanidade, nem em favor da divindade de Jesus. Ela guarda os dois, porque quer continuar repetindo a Bíblia, mesmo que não consigamos entender completamente o que a Bíblia ensina. Então você pode ver muitos cristãos pensam em termos de
é ou isso ou é aquilo. Enquanto a Bíblia, muitas vezes, pede tanto isso quanto aquilo. E é tipicamente reformado manter este equilíbrio, onde um fica preso no Antigo Testamento e o outro acha o Novo Testamento suficiente. A tradição reformada diz, não, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Se uma tradição põe todas as cartas na onipotência de Deus e a outra na responsabilidade humana, a tradição reformada diz, ambas totalmente. Isso parece às vezes impossível, porque nossas mentes, nossos espíritos querem cortar este nó. É ou isso ou aquilo. Mas quando a Bíblia diz ambos, o reformado se apega a um e outro. É o mesmo com combinações como cruz e ressurreição, justificação e santificação, igreja e ofício, promessa e experiência. Já no século XVI, a reforma reformada se desenvolveu como uma espécie de terceira via entre os extremos de Roma e os anabatistas. E não foi sem razão que um teólogo americano testemunhou ter conhecido a tradição reformada como a expressão mais equilibrada da fé cristã. Bem, mais um passo, o último, antes de terminar. Eu acho que, ao mesmo tempo, tudo isso significa que não devemos tornar a tradição reformada absoluta em relação a outras tradições. Pois, na minha opinião, é impossível nesta vida que uma igreja ou uma tradição eclesiástica englobe e preserve a verdade bíblica plena e a prática cristã multiforme através dos tempos. A tradição reformada também tem os seus pontos cegos e unilateralidades. Por exemplo, como verbalismo, quer dizer, falar bastante, e falta de rituais. E isso me traz de volta ao novo contexto de hoje em que vivemos e no qual as fronteiras entre as diferentes tradições da igreja estão se tornando mais fluidas. Aí está o perigo de sermos fácil e ingenuamente influenciados pelo que nos afasta da palavra de Deus. E isso acontece mais facilmente do que nunca em nossa sociedade de rede e de mídia. E é precisamente por isso que temos que ser reformados cada vez de novo, no sentido bíblico da palavra, e novamente recorrer ao Evangelho. Mas nosso contexto também contém um desafio positivo. Pode ser que Deus queira complementar e corrigir a tradição reformada, especialmente hoje, através do encontro com outras tradições. Aquele que se isola disso, porque essa outra tradição não seria reformada de antemão, não é realmente reformado. E, ao mesmo tempo, seria inapropriado descartar toda a tradição reformada no contexto atual. Assim como Deus pode nos ensinar algo através dos outros,
ele também quer trazer estes outros adiante com o que ele nos deu como a família reformada. É exatamente hoje nossa vocação lidar com a nossa própria tradição de forma agradecida e relaxada. A tradição reformada é um legado que hoje quer ser administrado de forma aberta. A família reformada tem permissão para se perfilar, mas não sem troca com outras. E isso só terá sucesso se nos aprofundarmos hoje e redescobrirmos o significado bíblico original da designação reformado. Eu vou resumir. Eu acho que reformado é essencialmente a tradição de sempre recorrer ao Evangelho dado uma vez, olhando para trás e olhando para frente. As igrejas reformadas em todo o mundo podem ser comparadas a uma família com vários traços característicos que nem todos apresentam na mesma medida. E eu acho também que a característica reformada mais típica é que os reformados falam com duas palavras, como eu expliquei, no sentido bíblico da expressão, em diferentes áreas, como palavra e espírito, liberdade e lei, aliança e novo nascimento, promessa e experiência. Muito obrigado. Foi isso.